A discussão aqui quando a gente fala do Toffoli, Sakamoto, quando a gente vê a questão que ele já está tirando de frente de se considerar suspeito ou não, nesse caso pelo STF, se ele se afastasse, o caso voltaria para a estaca zero, de certa forma também, né? Como que está o equilíbrio entre os caminhos de Toffoli que a gente pode entender aqui nesse caso? Olha, eu já falei aqui mais de uma vez que o ministro Dias Toffoli, data vênia, deveria se declarar impedido neste caso, dado a quantidade de contradições e de comportamentos pouco usuais, para usar um termo educado, né? Como o juiz colocou, de viajar com um advogado de uma das partes para ver jogo de futebol, chamar para careação membros do Banco Central e investigados, sendo que o processo investigativo não estava nesse ponto, né? Entre outras coisas, tentar deixar o material da Polícia Federal recolhido, coletado pela Polícia Federal na segunda operação da compliance no STF lacrado, sendo que a Polícia Federal tinha pouco tempo para poder tirar os dados dos celulares dos envolvidos, entre outros, fora, né, como o juiz lembrou também, a própria sociedade de familiares do Toffoli. Então, há elementos suficientes para dizer, olha, ninguém está falando que, de fato, que ele estava roubando, que estava entrando, que estava... Não, mas a graça da justiça é exatamente essa. Tem que ter o cheiro do bom direito nesse sentido. Se você tem essa desconfiança, se a pessoa que está julgando lá para frente pode ser questionada, seria por bem, exatamente para que tudo isso não seja depois derrubado, tirar ele da equação, que ele se retirasse da equação. O bom juiz, o bom desembargador, o bom ministro se declara impedido. Essa autocrítica, ela é ligada ao fato de que as pessoas são humanas. E fala, não vou entrar nessa para exatamente não me ver questionado o meu trabalho, né? A menos que a pessoa não se importe ou queira exatamente ver seu trabalho questionado lá na frente, o que pode, inclusive, beneficiar os réus. Do ponto de vista, a gente não tem, o ministro Edson Fachin está tentando fazer aquela discussão sobre o código de conduta dos magistrados, que deveria valer não só para ministro, mas para desembargador, para juiz, para todo mundo, mas isso não vai avançar. Infelizmente, não está com terreno para avançar, apesar da necessidade de criar regras de conduta para participação em eventos internacionais, para a relação de familiares dos ministros, dos magistrados dentro da justiça, né? Como é que funciona isso, mas não vai avançar e nem para esse caso agora daria tempo. Não tem esse ponto, né? Você tem os ministros de Corte Superior, nesse caso você não vai ter. O ministro do Supremo, ou ele vai se conter exatamente por pressão, por diálogo com os colegas, mas não tem esse instrumento de autocontenção por parte do Conselho Nacional de Justiça, infelizmente. Tem gente que acha que é bom, eu acho que é complicado não ter nenhum instrumento de contenção, né? E aí vem um pessoal falar assim, concordo com o que o Josias falou, fala assim, gente, o pessoal começa, mas olha no julgamento do golpe, então mostra que, ai gente, pelo amor de Deus, quantidade de fuinha que aparece nessa hora, sabe? As coisas é o seguinte, não é porque o Supremo acerta numa hora que ele vai acertar sempre, não é porque o Supremo fez uma ação importantíssima para garantir a democracia no Brasil que ele está isento de críticas. Você pode reconhecer que aqui houve um acerto e que aqui há um erro de acordo com o procedimento, independentemente de você gostar do resultado ou não. Você fala, esse procedimento foi correto, esse procedimento ele está errado por conta disso e disso e disso. Você pode fazer. É que as pessoas de um lado e do outro formam torcidas organizadas. Então, quem está torcendo de forma organizada pode torcer sozinho, mas isso não influencia no debate público. O debate público é ver o comportamento de fato e ver quando o comportamento está equivocado, que instrumentos e o que a sociedade pode fazer. Neste caso específico, não tem muito o que fazer, a menos que, né? E aí tem essa discussão. Por que esse caso está no Supremo? Porque foi puxado no Supremo originalmente, porque você tinha uma relação de compra de uma casa, de um imóvel ligado a Vorcaro por parte de um parlamentar. Gente, mas isso está todo mundo analisando, o pessoal que é especialista analisa e fala que esse vínculo é muito frágil para jogar um negócio para o Supremo. Daria para ter ficado na Justiça Federal, fora do Supremo Tribunal Federal.
essa questão de que da compra da casa por parte do parlamentar, porque nada tá indicando que tem um indício que essa compra está envolvido, esse parlamentar está envolvido com alguma maracutaia. Então não faz sentido estar jogando isso no Supremo. E isso, na verdade, deveria ter sido... O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem uma questão importante no meio. Tinha que estar pedindo para tirar isso de lá, né, do Supremo, porque não faz sentido. Né? Isso aí, colocou-se essa brecha e está se explorando a brecha. Na minha avaliação, respondendo a sua pergunta, é essa, né? Tirar via Supremo, porque esta conexão que jogou isso no Supremo Tribunal Federal não faz sentido.